Eu sou o pastor Jairo Gavin, sou casado com uma linda senhora e tenho também uma linda família. Sou pai de 4 filhos. O meu filho Guilherme é pastor, uma filha de 25 anos é pastora, a de 14 anos é líder de um pequeno grupo, de uma célula e também ministra no louvor, e o outro é músico, ministro de louvor também. Tem uma família sacerdotal. Deixa eu contar algo para você. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu senti o chamado de Deus. Quando eu não conhecia nada de Deus, nada da Bíblia e nunca havia ouvido falar do Espírito Santo, porque nasci numa família católica espírita. Estudei alguns anos interno em um seminário de padres e depois conheci o Evangelho, conheci Jesus e comecei a pregar o Evangelho. Comecei bem cedo, comecei bem jovem e dediquei a minha vida a isto. E durante todos os anos busquei uma estratégia para cumprir o propósito de Deus, porque eu não admitia ser pastor de 100 pessoas ou ser um pastor de 200, 300 pessoas e olhar uma cidade toda sem conhecer Jesus. Eu estudei muitos métodos, os grandes métodos, as grandes estratégias usadas no mundo por igrejas, por ministérios, como G7, G5, M12, G12, grupo em célula, grupo familiar, pequenos grupos, núcleos e todas essas estratégias. Eu também quero salientar que eu estudei a biografia dos grandes avivalistas, dos heróis da fé, não só da igreja primitiva, mas de John Bunyan, John Wesley, Jerônimo Savonarola, Calvino, George Whitefield, Charles Finney, Hudson Taylor. Eu poderia citar muitos e muitos nomes que marcaram a história da humanidade, pregando o Evangelho com suas vidas e tiveram sucesso. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que a fórmula do crescimento explosivo só Jesus tinha, e ele passou para a igreja primitiva. Houve um momento da minha vida que eu virei a mesa, que eu fiquei inconformado, porque eu não queria morrer como um pastor limitado de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas e ver uma cidade toda se perdendo. Então a minha história é uma história de trabalho, é uma história de lutas, mas também uma história em que eu pensei e que eu busquei um caminho para cumprir o propósito de Deus e hoje eu vivencio isso. Eu quero ajudar você, eu quero compartilhar com você. É uma oportunidade única, porque eu vivo esse momento tão lindo, tão maravilhoso de multiplicação e de crescimento. Nesta reflexão, eu quero falar com você sobre o conceito de crescimento, desenvolvimento, progresso, evolução, acréscimo e importância. Então, uma breve reflexão sobre o conceito de crescimento. O crescimento é importante. É claro que eu já ouvi colegas meus no passado falaram que o importante não é o número, é a qualidade. Totalmente errado. Deus se importa com números e com qualidade. Deus se importa tanto com números que a Bíblia tem um livro que tem o título de Números. Mas Deus se importa com número não é pelo livro de números, é que Deus quer salvar o mundo, quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Por isso Jesus mandou pregar, enviou para pregar o Evangelho. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então cada pessoa da tua cidade, cada pessoa que passa pela tua vida todos os dias é uma vida em potencial para ser salva.
Mas deixa eu falar para você, eu fui um evangelista, um missionário itinerante, um evangelista, que viajei pelo Brasil por muitos anos, morando dentro de um trailer, eu, minha esposa, meus filhos, e ministrei em centenas e centenas de igrejas. E também assumi igrejas, construí igrejas, e eu me lembro de uma igreja que eu assumi, e o pastor ficou naquela cidade durante 10 anos. E ele disse, em 10 anos eu batizei 930 pessoas. E ele me entregou a igreja com 20 pessoas. Quer dizer, ele não teve um crescimento nenhum. Eu também tenho um amigo, um pastor, que ele é um promotor aposentado, e um grande homem de Deus, um homem íntegro, e ele estava muito triste quando encontrou comigo, e ele disse, pastor, eu fui no aniversário da igreja que eu me converti, o aniversário de 100 anos da igreja que eu me converti. 100 anos. E eu voltei de lá arrasado, porque eu fui na festa de aniversário e a igreja tem 60 membros. Para uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. O que está acontecendo? Por quê? A estratégia está errada. As ideias estão erradas. Nós temos o maior poder do universo ao nosso favor. Nós temos a palavra, nós temos o chamado, nós temos o Espírito Santo, nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, nós temos o Espírito Santo, nós temos o maior poder. Mas não basta ter o maior poder, é preciso ter a estratégia correta. Durante décadas, eu estudei as estratégias que foram usadas no mundo para cumprir o propósito de salvar vidas. E a estratégia que realmente funcionou e nunca falhou é a estratégia de Jesus, a estratégia número 1, no templo e em pequenos grupos, nas casas, pequenas reuniões, muitas reuniões. E se você olhar, Paulo fala, saúda a igreja que está na casa fulano de tal, saúda a igreja na casa fulano do Beltrano, e assim por diante. Então, o crescimento da igreja, quando há um treinamento para você ganhar, para você firmar as pessoas, treinar, discipular e fazer com que elas se envolvam para salvar vidas, esse desenvolvimento precisa acontecer para haver também uma evolução, um progresso, uma evolução no crescimento, e aí vai surgir a multiplicação, vai haver o crescimento explosivo. E eu quero, durante as nossas reflexões no curso, eu vou ensinar passo a passo como se deve fazer isto para você alcançar o objetivo. Esteja com o teu coração aberto, a tua mente aberta, independentemente se você é pastor ou você é um líder ao lado do teu pastor. É bem importante você saber que a igreja trabalha em equipe. Um pastor, como eu falei, ele não pode fazer tudo sozinho. Ele depende dos membros, porque a igreja é um corpo, e o corpo saudável, vivo, vai cumprir o propósito.